Olá, graça e paz, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade à nossa meditação na bendita palavra de Deus, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos de 5 ao 11, que diz assim: portanto, eliminai vossas inclinações carnais, prostituição, impureza, paixão, desejo mau e avareza, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que a ira de Deus sobrevém aos desobedientes. Nelas também andastes no passado, quando ainda vivias nessas coisas. Mas agora, livrai-vos de tudo isso: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Não mintais aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas ações, e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nesse caso, não há mais grego nem judeu, nem circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou homem livre, mas Cristo, sim, Cristo é tudo em todos. Amém? Louvado seja Deus. Pai de amor, em nome de Jesus eu te peço, fale aos nossos corações através desta palavra. Abençoa-nos, ó Deus, no entendimento da mesma. Abençoa cada ouvinte, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O tema da mensagem de hoje é morrer para viver. Estranho, né? Mas é isso que eu quero pensar com você. Morrer para viver. O apóstolo Paulo, no capítulo 3, ele inicia falando sobre a decisão mais importante que nós temos que tomar nas nossas vidas. Nós meditamos nesta palavra domingo passado, há uma semana atrás. E hoje, nós dando continuidade a essa palavra, nós vamos falar sobre viver. Morrer para viver, melhor dizendo, não trocando os pontos aí. Depois que morremos, é que passamos a viver. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E eu quero passar rapidamente com você algumas lições que esse texto nos ensina. E a primeira lição que esse texto nos ensina, nos versículos 5 e 6, é morrer para o pecado. Observe que o versículo 5 e 6, ele começa dizendo assim: portanto, eliminai. Você já ouviu falar sobre eliminação? A polícia eliminou um bandido em confronto. Bandidos eliminaram uma pessoa no assalto. Eliminar é matar, é acabar com aquela vida. E nesse texto, o apóstolo Paulo fala: portanto, eliminai vossas inclinações carnais. A prostituição, a avareza, a idolatria, todas essas coisas que não são de acordo com a vontade de Deus, o apóstolo Paulo está falando assim: elimina isso das suas vidas. Tira isso do seu coração, tira isso da sua existência, tira isso do seu dia a dia. Seja uma pessoa de vida santa, consagrada ao Senhor. Eu gosto de lembrar quando o profeta Isaías, ele tem um encontro com Deus e ele fala: ai de mim que sou pecador. Então ele sente que havia nele uma impureza que precisava ser abandonada. Neste texto o apóstolo Paulo fala que essa impureza ela tem que ser eliminada. Ele faz uma lista aqui das as paixões carnais, as inclinações carnais, que é prostituição, impureza, paixão, desejo mau, avareza, que é a idolatria. Eu acho interessante pensar que quando nós pensamos em idolatria, nós pensamos naquela pessoa que faz uma procissão, que prostra diante de uma imagem. Isso com certeza é idolatria. Mas o apóstolo Paulo aqui está falando de um outro tipo de idolatria. Ele fala que a avareza é a idolatria. O que o apóstolo Paulo está ensinando para nós neste texto? Aquele que ama demasiadamente o dinheiro, ele está sendo um idólatra, ele está idolatrando o dinheiro.
Nós encontramos nas nossas igrejas às vezes algumas limitações, algumas dificuldades, algumas provações, algumas limitações, porque existe dentro das igrejas do Senhor Jesus, igrejas que foram compradas pelo sangue de Jesus, pessoas avarentas. E eu quero dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que a avareza é a idolatria. E Deus não se agrada dos idólatras. Veja comigo o versículo 6, as consequências de quando nós não eliminamos as paixões, a prostituição, a impureza, a avareza e a idolatria. Veja a consequência disso. O verso 6 diz assim, é por causa dessas coisas que a ira de Deus sobrevém aos desobedientes. Quando você não obedece a Deus, sendo uma pessoa íntegra, honesta e justa, quando você tem o coração que caminha para a idolatria, para a falsidade, você está sendo chamado por Deus de desobediente e Deus está irado com você. A ira de Deus está sendo atraída para você. Isaías escreve no finalzinho do seu livro que a mão do Senhor ela não está encolhida, ela está estendida. Mas existe uma coisa que faz uma separação, é o nosso pecado. E eu convido você hoje a tirar esse muro de separação, a confessar o seu pecado, a retornar para a presença de Deus, buscar uma vida santa, justa e íntegra na presença de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Não deixe que a ira de Deus acumule. Não viva uma vida como filho da desobediência. Viva uma vida como um filho obediente, um filho amado, em que Deus olha e fala assim, olha, eu tenho prazer no meu filho, ele é aprovado por mim, ele é aceito por mim, eu amo esse meu filho porque ele me obedece. Ele já te amou, ele já te salvou, você precisa ser obediente a ele. A segunda lição que eu quero compartilhar com você neste texto, nesse tema, morrer para viver, é romper com o passado. Se você quer começar a viver, se você vai morrer, quer começar uma nova vida, sabe o que você precisa fazer? Romper com o seu passado. Olha o verso 7 que diz assim, nelas também andastes no passado, quando ainda vivias nessas coisas. Ou seja, quando você ainda não tinha o conhecimento do amor de Deus, quando você ainda não havia sido salvo, você andava na idolatria, você andava na prostituição, você andava no erro, mas isso tem que ser sepultado, isso tem que ser deixado no passado. O velho homem tem que ser jogado fora. Agora você é uma nova criatura. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz no 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Não é algumas coisas, são todas as coisas, tudo se fez novo. Se você quer morrer para viver, rompa com o seu passado. E a terceira lição que eu quero compartilhar com você neste texto é viver uma vida nova, uma nova vida. Veja comigo os versículos de 8 a 10 que diz assim, mas agora agora livrai-vos de tudo isso. Agora livrai-vos de tudo isso. O que Paulo está mandando você livrar? O que Paulo está mandando você tirar da sua vida? O apóstolo Paulo ele é inspirado pelo Espírito Santo. É Deus que está mandando. É uma ordenança de Deus para a sua vida. Mas agora livrai-vos de tudo isso. Raiva. Já parou para pensar isso? Raiva. Uma coisa tão comum que muitas das vezes sentimos, mas Paulo está falando assim, livre-se disso. Raiva, ódio, maldade, difamação e palavras indecentes no falar. Todas essas coisas têm que ser tiradas das nossas vidas. O Senhor Jesus, ele falou assim, aprendei de mim que sou manso e humilde. É com Jesus que nós temos que aprender, é com Jesus que nós devemos aprender para sermos mansos, para sermos humildes, para não termos uma vida de ódio, para não termos uma vida de raiva, de maldade, de difamação. E ele fala que nós devemos livrar também das palavras indecentes no falar. O que é isso? A primeira coisa que nos vem à mente é aqueles palavrões, aquelas frases de duplo sentido. Isso não agrada a Deus.
Mas não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Embora isso também não agrada a Deus, não é disso que ele está falando. Quando ele fala de palavras indecentes no falar, ele está dizendo falar mal dos outros. Isso que ele chama de palavra indecente. Então você é convidado a nunca falar mal dos outros, a viver uma vida reta diante de Deus. Se você vê um irmão, uma irmã, um vizinho, um parente passando por um problema, comece a orar por ele. Tente ajudar a ele. Tente aproximar dessa pessoa para ser uma bênção na vida dela, em vez de você falar mal dessa pessoa. Dando prosseguimento, ele fala, não mintam. Não mintam aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas ações. Ou seja, a mentira é coisa do velho homem. Não é coisa de um servo de Deus. A mentira é coisa daquele que tem compromisso com Deus e não do velho homem. O versículo 10 diz assim, e vos revestistes do novo homem que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. O apóstolo Paulo está dizendo para nós que tem que haver um revestimento na nossa vida. Um novo ser tem que nascer. Agora tem que ter uma nova natureza. A natureza velha é a natureza de Adão, pecaminosa, contaminada. Agora tem que ser a natureza de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Paulo fala no verso 10 que a gente não vai mentir, que a gente não vai odiar, que a gente não vai ter maldade se nós estivermos revestidos de um novo homem. Você é convidado nessa oportunidade a revestir-se do amor de Jesus, da bondade de Jesus, da ética de Jesus, dos valores de Jesus. E a quarta e última lição que eu quero compartilhar com você neste texto, nesse tema, morrer para viver. É você viver em novidade de vida, diz o verso 11. Neste caso, não há mais grego, nem judeu, nem circuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem escravo ou homem livre, mas sim, Cristo é tudo em todos. Sabe o que eu gosto de pensar neste texto, quando o apóstolo Paulo traz essa palavra no final desse parágrafo que nós estamos meditando? Eu gosto de pensar que o apóstolo Paulo ele faz uma lista de coisas que nós devemos abominar, uma lista de coisas que nós devemos viver, mas aí de repente algumas pessoas chegam perto dele e falam assim, mas meu querido Paulo, olha para essa igreja, olha para esse bairro, olha para essa cidade, olha para essa escola, olha para essa família. Aqui são pessoas de nível cultural diferente. Aqui são pessoas de conhecimento diferente, são pessoas de situação econômica, religiosa, financeira totalmente diferente, pessoas de raça e de cor diferente. Paulo fala assim, parou, acabou, pare aí agora, deixa eu explicar para vocês. Nesse caso, não existe mais essas barreiras. E ele vai dizer que essas barreiras foram superadas pelo sangue de Jesus. Não existe mais o judeu e o grego. Ou seja, não existe mais a barreira racial. Os gregos achavam-se superiores, conhecedores da cultura, da ciência, da filosofia. Os judeus achavam-se em si mesmados porque tinham as alianças de Deus. Paulo falou, acabou. Agora é um em Jesus Cristo. Aí vem a segunda barreira, a barreira cultural, os bárbaros e os citas. Quando a gente fala em povos bárbaros, a gente já pensa naquelas pessoas monstruosas que matam criança, que não tem valores, que não tem escrúpulos, que só pensa no seu próprio interesse. Mas o cita, ele é pior do que esse, ele é quase um Deus desalmado, ele é quase um selvagem. Mas Paulo falou assim, o sangue de Jesus, quando chega na vida desses dois, eles vão viver em harmonia. E vem a barreira social. Ah, eu sou escravo, eu sou o senhor de escravo. Acabou isso agora, meu filho. Aí vem trazendo para os nossos dias, para dentro das nossas igrejas. Ah, eu sou latino-americano, eu sou europeu. Ah, eu tenho faculdade, eu sou analfabeto. Ah, eu sou rico e eu sou pobre. Eu sou branco e eu sou preto. Eu sou novo e eu sou velho. Paulo está dizendo assim, acabou tudo isso. Agora vocês têm uma nova natureza, porque vocês morreram para viver. Minha oração, meu desejo,
e meu ensinamento para você através da palavra de Deus é que você sepulte o velho homem e deixa nascer um novo homem através de Jesus Cristo na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que juntos vamos ser fortes em Cristo Jesus. Um forte abraço, até a próxima oportunidade.